Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar do iOS 18.4 Beta 2, que acabou de sair, já instalei ele para vocês. É um sistema operacional que tem cada vez mais correções, especialmente para aqueles que têm um iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 16 e 16 Plus. E agora a gente vai fazer esse botãozinho também ter uma nova função. Praticamente deixou aqui o iPhone, que é o 15 Pro, como se fosse um 16. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante para nós. Deixa seu like, seu hype, que ajuda o canal a crescer e passa informação para mais pessoas. Ele veio com 1.7 GB, demorou um pouquinho bastante, e ficou bastante tempo nessa tela e esquentou durante a instalação. E o build dessa versão é a 22E5216H. O que significa, tá, pessoal? Quanto maior a letra, mais longe da versão final. Geralmente eles lançam essa versão H. Então, a outra saiu, se não for a memória, na versão S, que é uma diferença muito grande, mostrando o quanto essa versão ainda estava crua. Mas dá para dizer que isso daqui, então, seria a primeira versão do iOS 18.4 Beta 1. Quer dizer, Beta 2, já que é a letra H que seria comumente utilizada. E dessa vez teve atualização do firmware do modem, a gente está com a versão 2.52.00, na outra versão, se não falha a memória, era 2.46, e então houve uma alteração na parte de conectividade nessa versão do iOS 18.4. Mas o grande destaque que veio é a possibilidade de transformar o nosso iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, num iPhone 16, porque agora a gente tem a inteligência visual, ou Visual Intelligence, como a Apple chamava nos comerciais, para iPhones mais antigos. Mas quando eu falo mais antigo, é o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Lembrando que esse daqui foi um dos grandes diferenciais de venda para o iPhone 16, 16 Pro e 16e. Então, não é muito comum também a gente ver a Apple adicionando novas funcionalidades só com software, embora no lançamento todos sabíamos que isso daqui era só uma vantagem de software que a Apple estava tentando vender como algo exclusivo de um aparelho novo, o que não parecia até muito honesto, mas pelo menos parece que alguém corrigiu. Então, o botão que você vai utilizar é esse daqui, ó, que é o botão de ação, que fica aqui do lado, e a configuração dele é muito simples, que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que esse daqui botão era aquele botão que a gente deixava o equipamento em modo silencioso antes, e quase ninguém utilizava, que todo mundo utiliza o equipamento no silencioso. Então você vai entrar em ajustes, aí em ajustes você tem aqui o botão de ação. Clicou nele e já aparece aqui as funções que aparece com o modo silencioso, não aparecia antes a parte do inteligência visual, é novo, ele tem o símbolo do Echo Intelligence, aí só clica de volta em ajustes e está configurado o seu botão de ação para utilizar igual os iPhones 16, 16e e 16 Pro. Então vamos fazer um teste. Peguei aqui um mouse da Logitech, não fiz esse teste antes para a gente poder simular. Vou clicar aqui o botão, já aparece o ícone. Eu vou entrar de novo aqui para a gente mostrar o ícone para vocês, que é o ícone do Apple Intelligence. E agora eu vou focalizar ele aqui, clico no botão, ele já marca a figura e aí ele já pergunta aqui, ó, um símbolo do ChatGPT, qual produto é esse, e dou um Enter. Vocês podem perceber que ele fica trabalhando com o ChatGPT. Então isso daqui você não está fazendo remotamente, já respondeu. Esse é um mouse sem fio da Logitech, conhecido por sua praticidade e design ergonômico, ideal para uso em computadores e notebook. Lembrando que aqui você não tem algo individualizado, isso da resposta vai para o ChatGPT. Na central de controle também foi acrescentado uma nova caixa de diálogo especialmente para a parte da Visual Inteligência, ou inteligência visual, como a Apple define. E a configuração também é bem simples, então você vai entrar aqui na parte de central de controle, já estão acostumados, aí você adiciona um novo controle e aí vocês vão ver aqui Apple Intelligence Siri. Então tem a opção de você utilizar conversar com a Siri, digitar
com a Siri e utilizar o Visual Intelligence para poder já habilitar diretamente a câmera. Você pode colocar isso, inclusive, na sua tela de início, que consegue acessar essas configurações. Também chegaram 6 novos emojis. Então, a gente tem uma digital, uma pá, um tubérculo que me parece um rabanete, uma árvore seca, uma mancha roxa e um smile com uma fisionomia de cansado. Esse daqui foi aprovado pelo consórcio de emojis e está disponível no iOS 18.4 na sua versão Beta 2. Provavelmente deve chegar isso daqui na versão final para todo mundo. Embora eu acabei de atualizar ele, eu estou sentindo ele bem responsivo, não estou sentindo lag, então vocês podem perceber aqui, ó, mexendo na animação, não houve nenhum travamento. Geralmente, quando a gente acaba de instalar, às vezes fica com um pouquinho de lag e me parece normal, embora o equipamento ainda está um pouquinho quente na utilização, então eu não vou fazer aqueles testes de benchmark que a gente costuma fazer, vou deixar isso para um outro dia, que eu já vou ter o sistema operacional todo instalado aqui, sem nada funcionando em segundo plano. O e-mail também trouxe novidades. Ele sempre agora pergunta mais uma vez que existe a categorização de e-mail, se eu quero ativar. Não tenho como responder para vocês se isso está melhor comparado com a primeira versão do beta. Mas eles têm algumas funções bem interessantes que eu vou mostrar para vocês, que é ele analisar o conteúdo de um e-mail para você responder de modo mais fácil. Então eu vou entrar no e-mail aqui, entrei aqui num comercial de um shopping de São Paulo, e aí vocês podem perceber que aqui em cima do teclado ele já me deu 2 respostas criadas pelo Apple Intelligence. Eu posso responder sim ou não, e aí depois também eu posso utilizar o próprio Apple Intelligence para poder expandir essa resposta, dar um tom mais profissional, ou amigável, ou mais sério, e assim por diante, como vocês já estão acostumados. Isso facilita bastante, você pode responder uma mensagem de e-mail com um clique. E também o interessante é que ele utiliza e analisa todo o contexto da mensagem para poder criar essa mensagem para você. Quanto à parte de textos, a gente utiliza bastante o Apple Intelligence. Eu tenho aqui um texto em espanhol, e aqui eu vou trabalhar agora para mostrar para vocês só aquilo que o Apple Intelligence faz sem pesquisar com o ChatGPT. Pedi aqui para ele fazer um resumo do texto, ele fez internamente o resumo. Também tem a opção de colocar os principais pontos, ele já criou aqui, ó, um tópico destacado. Agora, eu também posso fazer uma lista para ficar mais fácil a leitura, lembrando que isso daqui eu não estou indo até o servidor da OpenAI para que ele faça isso. Isso daqui está dentro do sistema operacional da Apple. Ou ele está trabalhando localmente no iPhone, ou está mandando essas requisições para o servidor da Apple, no qual ela não vai divulgar esses dados. Então, por isso que é muito importante a gente colocar essa distinção. E o que me parece é que a resposta está mais completa que nas versões anteriores. Quando eu quero utilizar o ChatGPT, o que eu faço? Eu marco aqui todo o texto, como eu estou mostrando para vocês, clico no ícone do Apple Intelligence e venho aqui em redigir. E aí, a partir daqui, eu vou pedir, por exemplo, para fazer uma tradução para chinês. Ele vai entregar essa mensagem no servidor da OpenAI e vai trazer a tradução desse texto aqui para nós, mas aqui já são pelo menos 2 empresas que tiveram contato com esse texto, foi a Apple e a própria OpenAI. Mais adiante pode ser também o Google. Também houve alterações no Image Playground, então vocês vão perceber aqui que eu pedi para ele fazer, eu numa versão agro numa floresta tropical, então ele me fez de boné, tudo, e agora eu tenho a opção de desenho, então ele vai fazer um scratch. Então, além de desenho, eu também tenho a opção de ilustração e animação. Então eu vou testar aqui para vocês verem a diferença. Lembrando que também é feito de modo local, esquenta bastante o aparelho quando eu uso essas funções e provavelmente, como ele esquenta, ele também deve consumir bastante bateria. Esse daqui é o tipo de recurso que você vai usar umas 2, 3 vezes e depois não vai usar tanto assim. E às vezes até esquece que tem dentro do equipamento. Mas vale a pena mostrar para vocês. Quanto à Siri, ela continua bem esperta, mas vamos fazer aquele teste que eu gosto de fazer com vocês. Setar um timer para 10, quer dizer, 5 minutos. Então ele entendeu o meu último comando, ele percebeu que eu me arrependi de falar 10 minutos, e aí colocou 5, que é o correto, demonstrando que ela consegue interpretar ações
e até pausa no meio do caminho. Agora, é claro que coisas mais complexas ainda ela não consegue fazer, então ainda está um pouquinho limitada, a gente gostaria de ver ela lendo os e-mails, dando sugestões, mas eu acredito que isso vai ficar pelo menos para o iOS 18.5 ou até mais longe. Como o equipamento ficou muito quente, não vou fazer o teste de benchmark, e também não dá para a gente falar sobre o consumo de bateria nesse vídeo, vai ficar para o próximo. Portanto, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha, um like, um hype e até o próximo vídeo, pessoal.